Olá, tudo bem? Esse é o Troca Fitas, um podcast produzido pela equipe do Muqueca sobre subgêneros do cinema. No episódio de hoje, Faroeste. Diz que o povo tem ódio de Capitão Jesuíno, Encorado, Mokhtar, não tem motivo. Jesuíno quando chega é bom que nem arroz doce. O tambor do meu revólver tá carregado, mas só preciso de apenas uma bala pra estourar seus miolos. Só tem espaço pra um podcast nessa cidade. Se você já escutou um diálogo mais ou menos parecido com esse, com certeza já deve estar habituado com o Faroeste, subgênero do cinema que bebeu muito da vida dos habitantes americanos no Velho Oeste do século XIX. Senhoras e senhores, podem me chamar de Alan Pinheiro, o xerife dessa porra. Comigo, o bandido safado que eu prendi mais cedo, Arthur Soares. Rapaz, eu não esperava por essa, estou chocado com essa revelação, mas hoje a gente vai falar sobre Faroeste e sobre muitos filmes que envolvem Bang Bang. Também estamos com ele, o pistoleiro com o dedo mais rápido do Nordeste, Vitor Lee. Salve, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Tô animado pro episódio de hoje. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a presença de um ilustríssimo convidado, o Sérgio, que não é o Leone, mas vai estar aqui com a gente falando de Faroeste. Ele que é criador do Cine.dendê, Sérgio Zansky. Olá, pessoas, e saindo daqui, vamos roubar algum trem? Eu apoio. Eu acho que a gente pode, né? Concordo. Hoje tá liberado tudo. Pra começar o episódio, eu preciso falar pra vocês, abrir o meu coração, que eu não sou lá um dos grandes fãs do western, do faroeste. Então eu queria que vocês começassem me falando o que subgênero é esse? É que assim, primeiro de tudo a gente tem que estabelecer uma coisa que é meio difícil categorizar o western como um subgênero, porque ele é mais como uma ambientação. Por quê? Porque, por exemplo, um filme ele pode ser de drama, mas também ser western. Ele também pode ser de comédia, como aquele filme do Adam Sandler, Os Seis Ridículos, e também ser faroeste. Então ele é muito nessa pegada de filmes que são ambientados ali nessa época da colonização americana e tal, nessa migração para o oeste americano. Porém, entra o contraponto, que é o quê? Depois de um certo tempo, foram adicionadas mais camadas desse subgênero, que fez com que ele possa sim ser considerado uma coisa à parte, para além de só histórias tematizadas com cowboys, etc. Porque existem sim filmes que são considerados faroeste, mas que não são ambientados nessa época, como por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez. Então, uma das características principais desse subgênero é a presença de um herói, de um pistoleiro, muitas vezes, um herói homem, que está em uma viagem. Eles geralmente estão em uma viagem ou porque o cara ali ele é um andarilho, ou porque ele está buscando alguma coisa, justamente para fazer aquele paralelo com a questão da migração que ocorreu durante o surgimento desse subgênero. E também, posteriormente, vão ser adicionados mais características, como, por exemplo, a questão da personalidade dúbia, da moral duvidosa dos protagonistas, que muitas vezes agem por motivação própria, mas acabam fazendo o bem. Isso aí vem depois, né? Porque, assim, a era de ouro do cinema faroeste tá ali entre a década de 50 e a década de 70. Essa foi uma época de Guerra Fria. Assim, todos os governos, eles utilizam da cultura como forma de doutrinar, assim, a população, entre aspas. Acho que o western, o faroeste, ele também surge mais ou menos como uma questão de mostrar a história americana, a virilidade do homem americano, do homem branco americano, na verdade. Justamente nessa questão de levantar a autoestima do americano. É porque, por exemplo, as produções de cinema faroeste começaram lá por volta dos anos 30 e tal, mas antes disso já vinham sendo produzidas histórias, livros, quadrinhos, etc., baseados nesse período. E é justamente o que você citou, que é a questão de você meio que glorificar a história americana, daquele mito da colonização, dos bravos guerreiros homens brancos que colonizaram o oeste, que estava habitado por índios ferozes. Tanto que nos primeiros faroestes, antes de haver essa revolução aí no que seria o subgênero, as principais ameaças sempre são grupos indígenas, são sempre ali os homens brancos contra os povos originários. Então tinha esse mito, essa construção ali de um mito de que o homem branco veio, ele é o herói, ele é um cara bonzinho, perfeito e etc., que está combatendo os índios que são homens maus, selvagens e enfim. Então era muito nesse preto no branco. Só depois que vem ganhar
tons de cinza essas histórias. E você falou dos índios ali, mas também mexicanos, principalmente ali na fronteira dos Estados Unidos, e os negros escravizados um pouco depois. Uma questão é da gente falar um pouco do contexto histórico dessa época que os filmes faroestes, os mais clássicos, né, eles buscam mostrar que é a jornada, a marcha para o oeste. O western, ele praticamente se mistura com o cinema. O primeiro filme de western, ele foi lançado em 1903. É o Grande Roubo ao Trem, do diretor Edwin Porter. Justamente ele narra toda aquela... o que era de costume, o roubo aos trens, toda aquela iniciativa de ocupação daquele território ainda um pouco inexplorado, e essa mistura toda de situações específicas iniciam o western que, ao meu ver, se a gente pegar qualquer filme que é lançado hoje, vai ter alguns tons de western. Produções antigas, produções modernas, contemporâneas, o western ele está sempre presente no cinema. Uma coisa que é muito importante também que você citou agora foi a questão da referência. Uma coisa que eu reparei muito assistindo os filmes foi uma referência ao noir, que o faroeste trouxe pro noir, do homem duvidoso, dele ter essa vontade de fazer algo por vontade própria também, né? Um dos filmes que a gente vai trazer hoje, eu reparei muito nisso, que, ele só quer o dinheiro e só dinheiro. Tem essa pegada, essa nuance do... eu tenho que ser o mais homem dessa cidade. Essa questão de virilidade, de ser mais homem, é basicamente o simbolismo que a arma ela tem. É isso, porque a gente já chegou a citar até no noir com o cigarro, mas a pistola... ela também serve como esse símbolo de masculinidade. E em todos os filmes a gente consegue perceber que o protagonista, ele treina pra tentar atirar mais rápido. Então, ele sempre tá tentando ser o melhor daquela ambientação. Maior também, né? Porque tamanho é documento. Também é documento. Mas você chegou a citar aí onde os fracos não têm vez. Chegou a citar no início também sobre essa questão de que o western são várias coisas, não é só aquela visão estereotipada que a gente tem. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas vertentes do western. É que assim, a principal vertente do western, que inclusive a gente vai citar hoje, é o faroeste italiano, né? Faroeste spaghetti, que ele começou ali por volta da década de 60, que foi no período do pós-guerra, com os principais nomes ali sendo os diretores Sergio Leone, Sergio Corbucci, e basicamente eles trouxeram uma releitura para o que era considerado uma história de faroeste. Eles abandonaram essa visão de que ali são os homens brancos bonzinhos contra os índios malvados e começaram a fazer conflitos entre homens brancos. Em vez de ser um conflito entre colonizador e nativo, seria um conflito entre um cara ali que é moralmente questionável, às vezes é um bandido, um andarilho, ele está em busca de dinheiro, algum outro objetivo pessoal, e acaba entrando em conflito com outro homem. Se você colocar em paralelo, às vezes eles até têm uma certa semelhança em sua moralidade, porém querem coisas opostas. Então, aí, por exemplo, ele pode estar enfrentando ou um chefe de máfia que está dominando um local, um chefe de quadrilha, um xerife corrupto e etc. Então, esses personagens ganharam mais camadas para além de ser aquele preto no branco. E depois disso, esse subgênero, essa vertente do subgênero, ficou tão famosa que essas características meio que foram assimiladas pelo próprio conceito de faroeste. Então, hoje em dia, quando a gente fala em faroeste, a gente automaticamente pensa nesse tipo de coisa. O Western Spaghetti ele é responsável por também trazer inúmeros atores ao reconhecimento. Se a gente fala de faroeste italiano, a gente não tem como não falar do próprio Clint Eastwood, que começa lá, do Bud Spacey, do Terence Hill, e de um dos diretores mais conhecidos e reconhecidos, que é o meu xará, né? Não é o Sérgio original, que logicamente sou eu, mas o Sérgio Leone, ele foi uma figura importantíssima para o faroeste, e inclusive atualmente ainda bebemos muito do que o Sérgio Leone ele colocou em prática nos seus filmes. Só pra citar aqui, a gente também tem neo-western, são os westerns mais novos, né? Por exemplo, o Sicário e o Onde os Fracos Não TV se encaixariam nesse tipo aqui. Nordestern, que o carinhosamente chamo, seria aquele faroeste localizado aqui no Nordeste brasileiro. A gente pode falar também de Red Western, também de Northern, porque assim, West é Oeste, toda essa questão, mas também os faroestes localizados ao norte dos Estados Unidos. E entre outros, vários. Acho que é um dos subgêneros mais conhecidos do cinema, então naturalmente ele teria diversas vertentes.
vamos falar 2 filmes. O primeiro deles, Por um Punhado de Dólares. Bom, como a gente acabou de citar, o Sergio Leone nada melhor do que começar com o filme dele, e um dos principais filmes dele é protagonizado pelo Clint Eastwood, que é um cowboy sem nome, o personagem dele não tem nome. Ele é um andarilho que até certo dia acaba encontrando uma cidade em que está havendo um conflito entre 2 grupos de criminosos ali pelo domínio. Ele se vê no meio desse conflito e acaba meio que usando os 2 grupos para benefício próprio, mas também acaba ajudando algumas pessoas no processo. Eu gosto como o filme ele é bem fechadinho, porque assim, uma das coisas... Até porque a trama é simples, o filme é relativamente curto, e eu acho que não tem muito o que errar como isso, mas o Sergio Leone é foda, então ele não iria errar, que é economizar e usar o que apresentou. Todos os elementos que são apresentados durante a trama são utilizados e têm importância, e não tem nada ali que simplesmente é deixado de lado. Até o senhorzinho do caixão, ele tem a sua devida importância na trama. O faroeste tem muito dessa questão de, tipo, ser tramas simples de entendimento, não tem grandes enredos complexos, mas são enredos simples feitos de uma maneira muito boa. Um ponto interessante que me fez dar muita risada é o humor desse filme, velho. Ele tem umas sacadas, assim, realmente muito inesperadas, por exemplo, quando o protagonista ele vai olhar dentro da carroça e ele é recebido com uma arma, assim, saindo lentamente da cortina. Velho, é demais, o humor desse filme é muito bom. Uma coisa que me pegou muito no filme foi o início. É muito criativo a abertura do filme. Ainda mais pra, sei lá, a década de 60. Então, me cativou bastante, que eu acho que me chamou mais atenção para ver o filme. Por mais que ele não... Pra mim, minha opinião, ele demora um pouco de entrar na trama assim. Ele é um filme muito criativo. O próprio gênero do western italiano, ele tem algumas curiosidades, né? Você pega os filmes italianos, geralmente os atores não estão ali falando as próprias falas do roteiro. Eles falam outras palavras ou apenas falam números, porque tudo vai ser dublado depois. Então o filme ele é inteiro dublado. Então o Clint Eastwood, ele na verdade não estava falando o que a gente escuta hoje assistindo o filme. Ele falava outras palavras, geralmente apenas números. E depois era tudo dublado no idioma no qual o filme seria transmitido em cada país. E é engraçado que esses filmes eles são gravados totalmente ou na Itália ou alguma outra região ali da Europa. Mesmo assim, eles conseguem simular como se fosse um oeste americano. Outra questão também que eu acho interessante desse filme específico é que logo na cena inicial dele já meio que é estabelecido a moral ali do protagonista, em que ele vê uma criança ali sendo alvo de tiros, mas ele prefere não fazer nada porque afinal de contas não era problema dele. Mas posteriormente ele vai acabar ajudando essa criança. Então é basicamente um resumo do que o Faroeste Spaghetti apresentaria dali pra frente. E a gente vê algo que também vai ser muito apresentado no faroeste italiano, que é filmes com tiros, mas que não tem sangue. A gente não vê sangue no filme. Isso é bem comum, pelo menos de uma parte, nos primeiros 10, 15 anos do gênero italiano. Não vamos ver sangue, é apenas tiro, pessoas caindo, a gente não vê perfurações, não vê sangue, não vê nada. É um filme limpo. E quando tem sangue, dá pra ver que é claramente falso, que é extrato de tomate, até mesmo as maquiagens do filme, desse filme em específico, são muito falsas. Por mais que seja algo antigo, não tem essa vertente tão grandiosa como é hoje fazer uma maquiagem, é muito engraçado, porque a gente vê o passado e vê o quanto as coisas modificaram ao longo do tempo. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Então, bora pra Django? Vamos pra Django. Basicamente, eu amei Django de coração, assim. E é uma história que fala sobre um escravo que tem um destino modificado após ser encontrado pelo Dr. King, que é um alemão. Ele, na verdade, é um dentista, mas por 5 anos atrás ele era um dentista e ele acaba sendo um caçador de recompensas. E ele vai atrás de 3 criminosos e ele precisa da ajuda do Django. Então ele tem um trato com o Django ali de... assim, se você me ajudar a encontrar esses 3 criminosos, você vai ser um escravo livre. E ele acaba tendo uma amizade com o Django, conhece a história do Django e ele acaba não só ajudando o Django de uma forma genial, como ensina o Django a usar as armas, a ele ser um protagonista que ele sai do que ele é, porque ele é um escravo, ele vira basicamente o herói. Ele é um gênio na questão do tiro. Ele, na primeira vez que ele atira, ele consegue matar com tranquilidade muito bem. Pra mim, uma coisa que tem nesse filme é sangue.
que faltou nos outros filmes. Ele tem muito sangue. Muito sangue. O Tarantino nesse filme, ele chegou no seu ápice. Eu gosto muito de Pulp Fiction, gosto muito de todos os filmes do Tarantino, sem exceção. Sou fã mesmo. Mas eu acho que em Django Livre ele alcançou, assim, o ápice dele. E talvez seja difícil repetir. Mesmo Bastardos Inglórios, eu acho que não chegou lá, que poderia ser melhor, mas Django Livre foi o ápice. Uma característica do Tarantino que eu percebo é que ele gosta de ser muito revisionista das histórias. Eu ia falar isso agora também. Então, naturalmente, como americano, e como ele já disse também em entrevistas, ele é fã do faroeste, da Hollywood, dos anos 50. E ele, nesse filme, ele faz o revisionismo dele a partir justamente da figura do protagonista, porque ele bota um homem negro escravizado como protagonista, e ainda o nome dele é Django. A gente teve um filme, na época de ouro do faroeste, chamado Django. Isso. E o mais engraçado do Django 2012 é que o Django dos anos 60, ele aparece no filme. Eu não lembro o nome do ator agora, mas é muito engraçado que ele conversa com... Ele tá no bar com o Django, os dois Django estão conversando, ele tá no bar e ele fala assim, como é seu nome? Só letra o seu nome aí. Ele começa a falar o nome dele, ele fala, não, eu sei que o D é mudo. Então tem aquelas referências muito bacanas sobre um protagonista negro. Realmente existiu o Django de verdade, né? Que se chamava Baz Iverson, e ele é um xerife, foi o primeiro xerife negro dos Estados Unidos. E tem um filme que retrata sobre ele, chamado O Inferno na Fronteira, de 2019, desculpa. E é surreal, sabe? O jeito que o Tarantino consegue trabalhar em cima do protagonista, e é incrível. Como o Alan mesmo citou, muita gente considera esse o melhor filme do Tarantino. Pode ser questionado. Existem outros grandes concorrentes aí, mas não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que uma coisa que faz ele ganhar, ser um dos fortes concorrentes a esse título, é porque, além dos personagens que são muito bem trabalhados, esse filme específico, ele também tem uma história muito boa. A história dele é muito bem desenvolvida. O Tarantino tem essa característica de meio que focar principalmente ali nos personagens e no que acontece ao redor deles, não necessariamente numa trama ali por trás conectando todo mundo. Mas esse filme é que ele consegue trabalhar os dois muito bem. Tanto a questão dos personagens, que também é carregado pela atuação dos atores, todo mundo aqui está muito bem, mas também a questão da trama ali ser uma coisa que consegue te cativar e te prender do início ao fim. E uma das referências que eu tava analisando nos filmes é o jeito que eles atiram. Tem um jeito específico que eles sempre estão fazendo... Pô, a gente não tem como demonstrar isso por áudio, mas é apertando o gatilho várias vezes. E é uma referência... mais rápido. E é uma referência muito bacana que eu acho que todos os filmes de tiro tem isso. O Stallone faz isso em Mercenários em 2010. Eu acho que ele faz isso eu acho que todos os Mercenários ele faz isso. E é muito bacana essa referência que, pô, é lá dos anos 60, dos anos 30. Então, é muito interessante você ver uma coisa que se repete várias vezes e não fica maçante. O Django, ele traz algumas características dos filmes faroeste, né? O Tarantino, ele pega essa questão, principalmente do tiro, a forma como você vai atirar, os duelos em curta distância, para ver quem acerta mais rápido. E a trilha sonora. Se tem algo que destaca muito um filme de faroeste, é a trilha sonora. E que, basicamente, ela se mantém o mesmo compasso de música, o mesmo segmento de música, que são variadas de acordo com o filme, com a ambientação, mas é algo muito marcante sempre dos filmes de faroeste, tá ali na trilha sonora. E Django é sensacional. Tarantino, ele consegue pegar o melhor das músicas dos filmes e faz novas roupagens na música, mesmo tema do filme Django, que é a música Django, já é uma música do primeiro filme do Django. Django, have you always been alone? Django, have you never... E uma curiosidade interessante sobre o filme do Django é que Jamie Foxx, ele faz o personagem principal, mas o convidado foi o Will Smith. O Smith foi convidado, mas até aquele momento ele recusava fazer papéis em que retratava negros escravizados, e então ele recusa o papel. Outra curiosidade é que quando o Leonardo DiCaprio se machuca ali no filme... Aquela cena é sensacional. Todo mundo já sabe. De fato ele se machuca, né? Ele continua. Ele vai. Não, e é engraçado quando ele passa a mão no rosto da moça. Antes de a gente finalizar, eu queria trazer uma curiosidade também. Django, no filme, ele não toma nenhum tiro. E realmente acontece isso na vida real. O xerife, ele não tem nenhum tiro. Ele conseguiu matar 14 forasteiros e não levou nenhum tiro sequer. Então, isso é uma referência, de fato, do real pro cinema. Tá, chegando aqui, nosso convidado trouxe
O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford. Então o filme ele já entrega tudo pelo título, né? Que título. Que título. E é gigante. E esse título criou algumas divergências entre a produção, os atores e o estúdio, né? O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford foi inspirado num livro que tem o mesmo nome, que foi lançado em 1983 pelo Ron Hansen. E o filme ele conta a história de, se não o mais famoso, um dos mais famosos ladrões de trem lá dos Estados Unidos, e morreu ali em 1882, aos 34 anos de idade, com 16 anos de carreira, muito bem sucedida. Foi uma grande carreira. Uma grande carreira. E ele traz o Brad Pitt, que inclusive o mesmo fala que esse é o filme que ele mais gosta. Ele também é o produtor do filme, junto com o Ridley Scott, e tem a direção do australiano Andrew Dominic. O filme ele foi lançado em 2007. Então, o filme ele traz um Jesse James já prestes a morrer de fato. Ele traz para o bando dele o Robert Ford, que ele tinha um carinho enorme, ele cuidava do garoto, e de repente o Robert Ford decide matar ele por $10 mil para pegar uma recompensa que o governador do estado colocou. Ingratidão é foda. Velho, detalhe, desde o primeiro momento que o Bob aparece em tela, você já sabe que ele é um filho da puta, velho. Você já, mesmo se o título fosse outro, você já saberia que ele iria trair o bando. Tipo, é estampado na cara dele, mau caráter, e é intancável que as pessoas não consigam perceber isso ao redor. Algumas pessoas ali até entram em conflito com ele, mas não é por esse motivo, pra achar que ele vai ser um traidor, mas sim por questões de ego mesmo. Mas Ciúme. o moleque é ciúme. O moleque ele não é nada, mas ele tem uma bola fodida, achando que é o maioral, e era óbvio que ele ia trair alguém. O irmão do Ben Affleck, que tem Oscar, tem cara de filha da puta. Pois é. É o irmão do Batman. É o irmão do Batman. Não, o interessante é que o filme, lógico, foi um fracasso. É um excelente filme, ele tem uma fotografia belíssima. Se você parar cada frame do filme, você pode imprimir e colocar num quadro, porque ele é lindo. E não é à toa que ele foi indicado ao Oscar, juntamente com o Casey Affleck, também como ator coadjuvante, não sei porquê, mas ele estava lá concorrendo. E o estúdio, ele praticamente boicotou o filme. Ele teve algumas divergências com o Ridley Scott e com o Brad Pitt. Primeiro, por causa do nome. O nome no título original é esse mesmo, e eles não queriam esse nome, mas Ridley Scott e Brad Pitt bateram o pé, não vai ser esse. Depois o filme tem 2 horas e 40 minutos, ainda não era tão comum em 2007 ter filmes desse tamanho, e eles bateram o pé, não, a gente quer o filme dessa forma, e a Warner não divulgou o filme, e o filme foi um fracasso, né? Mas é um filme belíssimo, ele traz o Jesse James já um pouco melancólico, né? É um filme mais biográfico, mas ele demonstra os principais pontos do que é um faroeste, a forma de atirar, a forma de vestir, as brigas, né, os assaltos. Ele retrata passo por passo do que é um faroeste, do que é um western, e alinhado ao ponto de ser um filme biográfico, e mostra a história do principal ladrão de trem norte-americano. Eu acho muito interessante essa questão dele mostrar ali um lado mais humano do Jesse James, porque em algumas cenas, por exemplo, quando ele espanca o garoto, ele é mostrado como um monstro, mas também mostra o contraponto dele sendo o pai, dele sendo um cara que tá sofrendo por achar que a morte já tá perto. Então é muito legal essas dualidades que o personagem carrega. Eu trouxe aqui pra vocês um filme, eu achei assim nas profundezas da internet, mas que realmente eu assisti e pensei, isso tem que estar aqui no episódio, que é justamente trazendo pro Northwestern Sertânia. Antão Jararaca é um jagunço que foi traído pelo seu bando, e enquanto ele está ferido, a gente acompanha seus delírios pela fome do Nordeste e as raízes do lugar onde nasceu. Esse filme é cheio de simbolismos. Ele também tem uma montagem muito incrível e, porra, é um filme com uma qualidade extrema feito aqui no Brasil, aqui no Nordeste. Ele bebe muito, acho que talvez seja até óbvio, mas ele bebe muito do Glauber Rocha, principalmente de Deus e Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Tanto pela ambientação ali de escolher justamente o Nordeste, quanto
da própria montagem e também do uso do preto e branco. Eu achei muito interessante esse uso do preto e branco, porque meio que esse contraste, ele colabora com aquela ideia de que ali tá um calor desgraçado, irmão. O cara tá ferido, ele tá sofrendo, então passa essa sensação de agonia, de você tá ali ferido e ao mesmo tempo tendo que lidar com o ambiente ao seu redor. O preto e branco, o contraste que isso gera, meio que fortalece essa ideia de ser um ambiente horrível em que o personagem tá. E a montagem no filme, pra mim, foi o que me pegou. Eu tava até conversando com vocês mais cedo no caso, sobre o quanto o filme, ele retrata uma ideia linear e, ao mesmo tempo, são várias explosões que vão acontecendo no filme que a gente fica perdido. Até mesmo quando corta o filme, aparece a produção toda conversando e volta o filme. Isso é genial, sabe? O Geraldo, ele estraçalha no filme. Ele é, além de ser o diretor, o roteirista, ele é o editor do próprio filme. E ele fez isso com 81 anos. E é incrível como ele consegue trabalhar bem a luta do povo nordestino, a questão da religiosidade da época. E ele consegue atrelar isso com uma coisa tão simples e tão intensa. Só queria dar um destaque, porque a produtora do filme foi a Bárbara Cariri. E, porra, essa família tem uma qualidade cinematográfica absurda, viu? O Petros Cariri é um diretor de mão cheia, nasceu em Fortaleza, eu acho. E ele tem um filme sobre a Praia do Futuro, que é fenomenal também, cara. Eu acho que vale a pena dar uma conferida no Petros. Também foi uma grande surpresa esse filme, não conhecia, e quando eu coloquei ele pra assistir ontem de noite, e quando ele começa já eu achei estranho, mas ao mesmo tempo bonito. Primeiro, a montagem dele, como se fosse um filme antigo, e é um filme de 2020, e só o fato de ser em preto e branco deixou ainda mais bonito, e muito interessante quando ele pega o ator principal já quase morrendo e vai retratando passo a passo da vida dele. Tem uma cena em que ele encontra a mãe dele vê ele ferido. Meu filho, você foi ferido. Nossa, é uma cena muito emocionante. E o pai? Sim, o filme é belíssimo, eu aconselho todos a assistir esse filme, que representa muito o que foi o nosso Nordeste, né? O nosso, como você fala? Nordeste. Tem também as crianças chorando com fome. Eu acho que ele é muito sagaz em representar esse sofrimento nordestino e também é uma prova que o Brasil, ele ainda é um grande produtor. Só que, infelizmente, essas produções do âmbito do cinema acabam meio que não ganhando tanto destaque. Por exemplo, como Sérgio citou, eu também não conhecia o filme até a pesquisa. Então, é uma maneira também da gente meio que dar um destaque para esses produtos que acabam não caindo na grande mídia. Uma coisa interessante que eu tava vendo no filme é quando o capitão, ele fala: você é o gavião, você mata a cobra. E basicamente quando ele tá morrendo, ele tá se tornando a cobra, porque ele vai se arrastando pelo chão. Então essa semiótica é perfeita no filme. Não sei se vocês perceberam isso. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. Mas agora a gente vai chegando no final do episódio. Algum comentário? Olha, eu tenho algumas indicações. Animações, por exemplo, o Spirit, uma animação sensacional, retrata muito bem. Grande cavalo. Sim, muito bem. O Rango, também uma ótima animação, traz vários pontos do western. E alguns westerns modernos, como o The Westwood, né, a série do Jonathan Nolan. O próprio Han Solo, sim, retrata um western. E, inclusive, os filmes de Star Wars, ele bebe muito do gênero do western. É uma curiosidade, porque Star Wars também bebeu muito das histórias de samurai. Sim. E os filmes de faroeste no início, se eu não me engano, acho que foi o Sérgio Leone, também bebiam muito das histórias de samurai, porque tem toda aquela questão da honra, de ser ali os códigos morais próprios da comunidade, está acima de qualquer lei jurídica. O que importa ali é como eles se respeitam e como eles respeitam esses códigos de honra e como a moral deles, a moral como homem, está acima de qualquer outra coisa. Minha indicação é do Robert Rodrigues, né? Um Drink no Inferno, que é um grande filme. Quer dizer que você indicar o Pequenos Espiões. Esse também é perfeito. Não, Mas, em contraponto, Pequenos Espiões tem Manchete também, que tem, eu acho que uma sequência de 3 filmes, se não me engano, que também representa um pouco do faroeste. Sérgio, sempre tem que ter Robert Rodrigues aqui. É uma regra. Eu estou prestes a quitar desse programa por causa de não aguento mais. Mas a minha indicação também é do Robert Rodrigues. Olha aí. É o Mariachi. Na verdade, é o primeiro de uma trilogia. Estou feliz em saber que eu não vou assistir nenhum desses filmes. Então... É só isso? Não tem mais jeito. Muito bom, velho. Eu gostei do episódio de hoje. Gostei de falar sobre esses filmes. Porque acaba que eu acho que atualmente
Faroeste não tem tanta relevância que ele tinha anteriormente, mas sempre acaba saindo uma produção ou outra desse subgênero, como por exemplo Sertânia, que a gente acabou de comentar, que é de 2020. Acompanhe o Muqueca, vai estar saindo ali mais conteúdo sobre Faroeste, sobre muitas outras coisas. A gente está preparando uma semana de Halloween também, ó, um grande spoiler. Então vejam lá o Muqueca, também acompanhe o portal do nosso querido Sérgio, cine.dd no Instagram. Vejam lá, ele posta crítica, posta muita coisa sobre cinema, então corre lá para conferir. And that's all, folks. Muito obrigado por nos ouvir. Esse foi o Troca Fitas.